Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos! Mais um Café com Destino. Hoje, quinta-feira, nós continuamos avançando com força total rumo ao nosso propósito, que é viver nesta terra, cumprindo o nosso chamado, ajudando pessoas, atendendo à vontade de Deus sobre todas as coisas e caminhando para a eternidade, que é o nosso destino final. Se você já é aluno, já é aluna aqui do nosso café, já vai dando like, já vai compartilhando a aula de hoje com o máximo de pessoas. Escolhe pelo menos 7 pessoas, manda para o máximo de gente, porque vai começar mais uma super aula da nossa série Aprenda a Falar. É muito testemunho que a gente está recebendo, né, pessoal? Verdade. Muita gente que está entendendo que os problemas, as situações difíceis que foram criadas na vida deles, foi a partir de palavras que eles mesmos falaram. Nós precisamos aprender a falar de uma vez por todas. Então compartilha com todo mundo, não deixa de curtir o vídeo. Se você não está inscrito nesse canal, pessoal, esse canal só existe para te ajudar, para te edificar, para construir sua vida. Não deixe de estar inscrito, porque nós já estamos chegando a 3 milhões de alunos e alunas inscritos, tá bom? O nome da aula de hoje é a importância de você usar as palavras corretas. A importância de você usar as palavras corretas, né? Se você não aprender a usar as palavras, dificilmente você vai vencer, porque a palavra, né, a forma que a gente fala é o que define quem somos, a nossa comunicação principal. Então nós vamos aprender sobre isso hoje. Olha, Mateus 15, de 21 a 28, conta uma história que expressa o que eu quero lhe ensinar hoje. Diz assim: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saiu das cercanias, ou seja, de lugares que estavam perto ali, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, primeira coisa, além de para você se comunicar bem, uma das coisas que você precisa ter é coragem. Porque para você ter uma comunicação que dá certo, você tem que falar com a pessoa certa. Se comunicar bem com a pessoa errada, Teixeira, não dá certo. Só que para você se comunicar bem e com a pessoa certa, você precisa ter coragem. Os tímidos não herdarão os reinos dos céus, está escrito. Mas os corajosos vão avançar. Então você precisa ter coragem para falar. Quantas vezes você que é solteiro, né, perdeu a oportunidade porque não tinha coragem de falar com a pessoa que você estava gostando, com a pessoa que você achava que seria a solução amorosa da tua vida, mas você não teve coragem de se declarar, não teve coragem de abrir seu coração. A falta de coragem bloqueia teu futuro. Tiago, mas e se fosse receber um não? Pelo menos você ia saber que aquela não é uma possibilidade. Ia facilitar a tua vida, ia doer um pouco, dói. Ser rejeitado dói, não conseguir o que se quer dói, mas pelo menos te ensina rápido, e aí você já parte para outra, muito melhor. Né? Teixeira está chorando já, porque ele falou: meu Deus, é minha vida, é minha vida. Tiago está falando toda a minha vida. Então, olha só, essa mulher teve coragem de chegar perto de Jesus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Ela era de outro país, ela não era de Israel, ela era cananeia. E ela tem coragem de chegar perto de Jesus, sendo judeu, e falar: tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. E não é só coragem que ela teve, não. Ela teve fé para acreditar que Jesus poderia resolver. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Lembra que eu ensinei para vocês essa semana que silêncio também é comunicação? Sim. Jesus não respondeu nenhuma palavra, ele ficou em silêncio. Seus discípulos, chegando perto dele, rogaram, dizendo: Senhor, mande-a embora. Ela está gritando atrás da gente. Ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu vim à terra para poder atender os filhos de Israel e não os estrangeiros. Eu não tenho nada com essa mulher. Minha missão não inclui essa moça. Eu vou falar com os filhos de Israel, com os judeus. Mas ela o adorou, se prostrou, começou a adorar, dizendo: Senhor, socorre-me. Lembre que eu te expliquei que a sua linguagem corporal precisa acompanhar suas palavras? Não expliquei isso essa semana? Ela estava
usando a linguagem corporal, gente, essa passagem é muito forte para explicar o que a gente está explicando hoje. Ela usa a linguagem corporal para provar o que ela estava falando era verdade. Ela se humilha, ela deita no chão, adora Jesus e fala, Senhor, me socorre. Jesus já tinha ficado em silêncio, Jesus já tinha falado que não poderia fazer nada porque ela não era de Israel, e ela agora apela não só para as palavras, mas para a linguagem corporal. Lembre-se que linguagem corporal vale mais do que palavras às vezes. Eu te expliquei isso essa semana. Se você não assistiu a semana toda da série Aprenda a Falar, assista desde segunda, que está muito forte, tá? Então Jesus lhe disse, olha menina, ó moça, não é bom eu pegar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Aí Jesus pegou pesado aqui. Sabe o que Jesus está falando? Eu não posso pegar a comida que eu dou para os judeus, para os filhos, e jogar para os cachorrinhos. Chamou a mulher de cachorro. Comparou a mulher com um cachorro. Muitos de nós não teríamos autocontrole. Eu te expliquei ontem que um dos segredos da boa comunicação é o autocontrole. Muitas de nós não teríamos autocontrole para escutar uma frase dessa e ficar calado ou responder melhor ainda. A gente simplesmente começaria a discutir. Lembre-se, você perde o futuro por causa do que fala. Quando você quer discutir porque perdeu o controle, perdeu. Olha o que essa mulher disse. Sim, Senhor, eu entendo. Mas também os cachorrinhos precisam comer das migalhas que caem da mesa dos senhores. Jesus então olha para ela e diz, mulher, grande é a tua fé. A mulher fez algum milagre? Ela fez fogo cair do céu? Ela repreendeu algum demônio? Ela fez ressuscitar algum morto? Como é que Jesus olha para ela e fala assim, grande é a tua fé? Só por causa das palavras. As palavras revelaram o tamanho da fé dessa mulher. Jesus fala, grande é a tua fé. Então seja feito para contigo assim como você deseja. E a partir daquele momento a filha dela ficou curada. Vamos lá. Nossa comunicação, nossa forma de falar revela até o tamanho da nossa fé. Mas essas palavras dessa mulher não foram faladas num momento bom, foi num momento de pressão extrema, em que a filha estava terrivelmente endemoniada, ela estava terrivelmente aflita e passando por um ambiente de desprezo, porque Jesus ficava em silêncio, Jesus falava que não podia fazer, até falar, olha, eu não vou tirar do filho para dar para o cachorrinho. Ela podia ter perdido o autocontrole e falar assim, o que eu estou fazendo aqui com esse homem? Mas ela, além da linguagem corporal e das palavras, ela demonstra que falava, eu não tenho para onde ir, só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro revelou isso também, disse, para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Quando você acredita que só aquela pessoa pode resolver o teu problema, você não fica chateado ou ofendido com o que ela fala, porque você continua até essa pessoa largar o que tem para você. Então, o comportamento linguístico e corporal da mulher cirofenícia ou cananeia fez com que Jesus liberasse o que ela precisava. Tem gente que por qualquer coisa já desiste, já muda a comunicação, já muda o tom de voz, muda as palavras, estava com palavras educadas, agora começa a falar palavras mais agressivas. Então a gente tira algumas lições aqui, papel e caneta na mão. Algumas lições que a gente aprende. 1. A mulher cirofenícia ou cananeia, algumas versões dizem cirofenícia, outras versões cananeia, mas é a mesma região, tá? Chama a atenção de Jesus por causa de uma coisa, palavras. Uma coisa, palavras. O que você fala importa no mundo natural e espiritual. Vou repetir. O que você fala importa no mundo natural e no espiritual. Então essa mulher, ela ganha a atenção de Jesus pelo que falou. Outra coisa, ela usa as palavras corretas, ela usa a linguagem corporal correta, porque ela se deita para adorar a Deus, se prostra e toca no coração de quem poderia resolver. Isso aqui é muito bom. Ela usa as palavras certas, ela usa a linguagem corporal certa para tocar no coração de quem poderia resolver. Então isso aqui ensina muita coisa pra gente. Ó. Não adianta você usar a palavra certa, a linguagem corporal certa e falar com quem não resolve. Essa combinação de palavras certas e comportamento certo, linguagem corporal certa, só serve se você já descobriu quem pode resolver. Senão você vai na pessoa errada. Então é uma combinação de vitória. Palavras certas, linguagem corporal certa com quem pode resolver. Aí você toca no coração dessa pessoa.
O como você fala não só define o que acontece com você, mas define também o fim que você queria. Por exemplo, o como essa mulher falou não só determinou que Jesus a atendesse, mas determinou a cura da filha, o fim que ela queria. É por isso que você tem que pensar em como fala, porque às vezes não se trata só de você, se trata das pessoas que dependem de você, do fim que você espera para você, para a tua família, para os teus negócios. Aprenda a falar. Vou continuar insistindo. Aprenda a falar. Ó, até o insensato, Provérbios 17, 28. Até o insensato, até o tolo, ou seja, até aquela pessoa que não é sábia, se passa por sábio quando fica calado. E quem contém a língua parece que tem discernimento. A Bíblia está explicando o seguinte, ó. Você ainda não desenvolveu sabedoria? Você ainda não tem conhecimento? Você ainda não sabe fazer nada, mas caiu numa roda de gente estratégica e não sabe como está ali? Só fica calado. Porque até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. E quem contém a sua língua demonstra que tem discernimento. Silêncio também é comunicação. Vamos para as tarefas. Por favor, para quem está anotando. O que você fala normalmente une ou separa você das pessoas? Primeira pergunta que você vai anotar para responder em casa. Para responder quando você tiver um tempinho aí. Aquilo que você fala, a forma que você fala, o jeito que você fala, as palavras que você usa, une ou separa as pessoas de você? Boa pergunta essa, hein? Segundo, você costuma atrair opositores por causa da sua forma de falar? Você costuma atrair opositores por causa da sua forma de falar? Aí, claro, para se proteger emocionalmente, você diz, essa pessoa é invejosa, só está me perseguindo porque não entendeu. Mas a pergunta é, seja claro na resposta. Seja clara na resposta. Você atrai inimigos, você atrai opositores pela sua forma de falar? As suas desculpas do porquê isso acontece, você deixa de lado, só responde essa pergunta. Tem algum problema que você está hoje por causa do que falou no passado? Boa! Tem algum problema que você está hoje, no presente, por causa do que falou no passado? Você erra mais, última pergunta, você erra mais no que fala ou na linguagem corporal? Você erra mais nas palavras ou na linguagem corporal? Anote aí. Porque pior do que você não ter amigos é fazer inimigo. Tem uma pessoa que entrou numa mentoria nossa, e eu tenho algumas mentorias fechadas, depois que a pessoa passa pelo método DASH, ela tem a oportunidade de entrar num mastermind comigo. Fica 1 ano, empreendedores ficam 1 ano comigo em mentoria. E aí, eu comecei a perceber a linguagem corporal da esposa de um deles. E era uma linguagem corporal muito negativa. Ela sempre parecia estar extremamente emburrada, parecia sempre estar desgostosa da vida, com raiva de estar ali e tudo. Pá. E um dia eu sentei para conversar com ela, com ele, para entender o que era e não era nada. Ela falando super bem. O problema era só a linguagem corporal. Por isso que essa pergunta aqui tem muito sentido. Você precisa melhorar a sua fala ou a linguagem corporal? Eu expliquei para ela, olha, a sua linguagem corporal é tão negativa que eu achava que você era uma pessoa que estava em profundo problema, você era uma pessoa que não queria estar aqui, você era uma pessoa que estava com raiva das pessoas que estão aqui, só pela forma que você olha, pela forma que você fica assim, linguagem corporal. Mas quando você escuta ela falar, você vê que não tinha problema nenhum. Então, peraí, você erra mais nas palavras ou na linguagem corporal? Fica essa pergunta aí, tá bom? E lembre-se, pior do que não fazer amigos é fazer inimigos.